Bem-vindo, bem-vinda. Bora lá para mais um bate-papo aqui no podcast Frente com Moraes. E hoje temos um convidado muito, mas muito especial. Um cara que eu digo um amigo que está conosco há longos anos, que abraçou com a gente a ideia de trabalhar com o direito, fazer o bem para as pessoas. E muitas pessoas que vêm aqui para bater um papo, a gente tem uma admiração como profissional, tem uma admiração como alguém que a gente acompanha, né? Tem lá uma certa notoriedade e etc. Mas quando vem um amigo, quando vem uma pessoa que trabalha com a gente, isso nos deixa muito contente, porque a ideia aqui do podcast, sobretudo, é também estar com as pessoas que a gente mais gosta. Com vocês, hoje para bater um papo, Eduardo Soares. Esse é o cara. Não, eu não. Dizia nos bastidores, e quero reiterar aqui, tu lembra do desembargador, cara? Obrigado. O desembargador contemporâneo. Sim. Sempre na elegância, com terno, sempre com a situação de uma camisa bem passada, mas uma característica peculiar. Poucas vezes te vi de gravata, mas não deixa dúvida, o cara é advogado. Sim. Não deixa dúvidas nunca. Passou na rua, pô, aquele cara deve ser advogado. Não deixa dúvida nenhuma. Eduardo, primeiro, meu agradecimento, tá? Por tu ter aceitado, né, o convite de vir aqui, vir bater um papo. A gente sabe o quanto... Cara, é difícil, mano, vir aqui na frente das câmeras. Esses dias conversava com um convidado. O cara veio de Curitiba aqui para bater um papo no podcast. E, às vezes, a gente tem uma galera aqui bem próximo da gente que não vem. E, às vezes, a gente compreende, porque tá aqui na frente das câmeras, ter essa coragem, cara, é difícil, mano. É difícil. Eu vou te dizer que eu passei por uma dificuldade tremenda, tá? Para poder falar de uma maneira tranquila, falar de uma maneira... Tranquila também não, né? Ainda tô aprendendo, tem muito para aprender, mas, graças a Deus, a gente aí venceu alguns medos, alegra demais o coração. A gente fala isso agora. Então, de arrancada. Obrigado, Eduardo, por ter aceitado o desafio. E seguinte, já te colocar aqui contra a parede, né, mano? Aquela perguntinha. E, Eduardo, dá grana ainda trabalhar com direito previdenciário? Eu pergunto pelo seguinte, hoje a gente está trabalhando aqui em 12 pessoas. E muita gente está saindo da faculdade pensando, porra, mais direito, cara, será que esse trem aí dá grana? E tu que está esse tempo conosco, que trabalha no dia a dia ali com, sobretudo, os benefícios por incapacidade e auxílio assistente, a negação é, dá para ganhar grana ainda? Certo. Primeiramente, agradecer o convite aí, né? E realmente é um desafio, a gente vem para frente das câmeras aqui, conversar e bater o papo, mas a gente tem para se desafiar, né? Para não ficar naquela mesmice, ir para frente, desafiar, ir para a câmera aí. Tô meio que me tremendo aqui, mas vamos lá, né? Vamos seguir. Obrigado aí de coração. Dá para ganhar dinheiro vivendo do direito previdenciário? Eu digo que dá. E digo mais, eu sou daquela corrente que nós somos o nosso concorrente, que não existe a concorrência dentro do direito. Nós mesmos somos o nosso concorrente. Em qual sentido? É nós que temos que buscar para evoluir e para conseguir o cliente, para captar o cliente, para desenvolver o melhor trabalho. Então, eu acredito que sim, que dá para ganhar dinheiro dentro do direito previdenciário, né? Bacana. E partilho da tua ideia. Hoje a gente trocava uma ideia, falava bastante, Eduardo. E já vai fazer alguns anos que eu defendo com todo o meu coração, digo de uma maneira muito tranquila, que o tráfego pago é o que mantém qualquer advogado em qualquer lugar do Brasil no mercado. O tráfego pago. Então, não tenho cliente, cara, Google Meu Negócio, Google Ads, Facebook Ads e vai dar bom. E agora iniciamos algumas campanhas no TikTok, no Kawaii também. Mas assim, cara, Meta e Google traz cliente. Sim. Mas nada, Eduardo, é como a magia de tu atender um cliente bem. Porque o cliente, ele traz cliente, cara. Com certeza. E no tráfego, às vezes há uma certa resistência do cliente porque ele não conhece muito a gente. Mas aquele cliente que entra aqui no escritório,
Aquele cliente que vem aqui, que às vezes é até um parente próximo, um amigo próximo. Aquele cliente ali é a mina de dinheiro e não é o tráfego. Em que pese o tráfego pago, ele facilitar e muito, né? Eu diria, Sim. hoje, dado o fato de que a gente está em bastante pessoas trabalhando, né? Penso que se não fosse o tráfego pago, daí a gente teria uma certa dificuldade para trabalhar. Mas se tirasse... hoje eu diria que até se tirasse o tráfego pago, a gente trabalharia, porque tem bastante indicação de cliente, hoje a gente está com um portfólio de mais de 4 mil clientes, seria meio tranquilo. Mas assim, no início, e mesmo depois, tem que ter um cuidado com aquele cliente que entra na porta. Porque aquele ali, ele está nos vendo, ele conhece a gente. Se nós nos conectarmos com aquele ali, já era, meu. Sim, com certeza, né? A gente não fica sem trabalhar mais. E esse atendimento que a gente faz, ele vem buscando o direito previdenciário, por exemplo. A gente faz o nosso melhor, consegue o benefício, ele volta, né? Ele vai voltar e daqui a pouco ele quer um direito de família, saiu do emprego, tem alguma dúvida, tem alguma verba rescisória para receber, ele vem procurar o escritório porque já adquiriu aquela confiança, né? Ele entende que esse é meu advogado. Então ele volta. Então é imprescindível esse atendimento, o frente a frente, aqui, esse cliente que entra na nossa porta, né? Sim. E, ô Eduardo, nessa linha de atendimento, cara, tu lembra de algum cliente, o Eduardo, que tu atendeu de um auxílio acidente, de um auxílio doença ali, e que a ação ela foi massa e que a história ela ficou guardada no coração? De auxílio acidente, sim, sempre tem, né? Sempre tem aquelas que a gente guarda ali. Eu me lembro de ter conseguido um auxílio acidente que a gente começa a ver uma certa dúvida, será que vai passar na perícia? Será que vai conseguir vai conseguir o benefício? Vai caracterizar a sequela? Não vou falar o nome da cliente, né? Mas Sim, era sim. uma mulher, eu fiquei com uma dúvida, né? E conseguiu passar e passou na perícia e era uma DER antiga, né? E a gente conseguiu um valor aí expressivo, aí, mais de 50 mil, não sei se dá para falar o valor também. Claro que dá, deve. E a gente conseguiu e veio, né? Então fica guardado ali esses clientes, assim, principalmente quando tem, não vou dizer, não é dúvida, né? Não é isso, mas que a gente daqui a pouco, será que vai dar? Será que vai dar? A gente fazendo o nosso melhor, querendo que dê certo, né? Com certeza. Mas será que vai e dar certo, assim? Fico muito feliz, assim. Eu sempre faço o meu melhor, querendo que dê certo. E fico até um pouco triste quando não dá, né? Porque a gente está aqui para ajudar, né? Acima do dinheiro, acima do... Lógico, eu preciso viver, né? Tem a família. Mas acima disso, a gente quer ajudar as pessoas. A gente está aqui principalmente para ajudar, né? Para conseguir o auxílio, para mudar a vida daquela pessoa, né? Então fica nesse sentido. Pô, bacana, o Eduardo, bacana. E o Eduardo, agora tu comenta ali o contexto de que às vezes a gente fica na dúvida, né? Se a gente for pegar ali o benefício de auxílio acidente, eu penso um dos carros-chefes do escritório atualmente nesse contexto de direito previdenciário, né? Que a gente trabalha o LOAS, né? E o auxílio acidente. O que é o mais difícil de se provar no auxílio acidente para a gente conseguir, para dar certo a situação ali? Do auxílio acidente é caracterizar a sequela, né? E o que exatamente é essa sequela? E se tu me permite, para a gente transmitir, né, esse contexto para o cliente. Pô, a sequela é essa, porque às vezes a pessoa é bem como ele dizer, doutor, mas eu fiquei com sequela. Pô, mas qual é essa sequela? O que deve ser demonstrado como sequela para que a gente consiga o auxílio acidente? Certo. Então a sequela é no seguinte ponto. A pessoa sofreu um acidente, né? Recebeu lá o seu benefício previdenciário, cessou o benefício. E a gente vai pleitear então o auxílio acidente para ela. O que a gente tem que demonstrar como sequela? Ela trabalhava, vou dar um exemplo, o que eu posso usar aqui? A pessoa carregava lá uma caixa de 10 quilos. Era o serviço dela carregar essa caixa de 10 quilos para cima e para baixo ali. Ela sofreu um acidente, ela não consegue mais carregar essa caixa de 10 quilos. Tem que ser 2 quilos. Mudou o peso da caixa. Essa é a sequela que a gente tem que caracterizar.
entendeu? Ela trabalhava, antes ela conseguia carregar 10, hoje ela só consegue carregar 2. A gente tem que demonstrar essa redução da capacidade laborativa dela para conseguir o benefício. Boa, boa, perfeito, perfeito. Eu lembro de mas uma galera de cliente que a gente teve logo que eu comecei a trabalhar e que o pessoal trabalhava no sapato. Tu já trabalhou de montador no sapato, ou Eduardo? Não, eu trabalhei na expedição só. Mas eu cheguei a trabalhar na expedição também. Mas o montador, ele de sapato, né? Ele normalmente trabalha com alicate. E querendo ou não, na esteira, tu tem que ficar o dia inteiro em pé. Sim. Não tem escolha. É às 8 horas em pé e, via de regra, fazer hora extra, né? E a galera, na época, muito cliente que tinha acidente de moto. Quebrava a tíbia, fêmur, etc, etc. Às vezes quebrava a mão, etc. E ou não conseguia caminhar que nem antes, ou não conseguia apertar a mão que nem antes. Então, como a pessoa que antes levava a caixa de 10 quilos o dia inteiro, depois no acidente voltou a trabalhar, continuou trabalhando, levando a caixa de 2 quilos, mas continuou trabalhando. Aquela galera do calçado, muito comum, Eduardo. Tipo, a pessoa teve o acidente, quebrou o fêmur, voltou a trabalhar, não consegue ficar mais o dia inteiro em pé. Sim. Às vezes precisa de uma cadeira, ou às vezes pior, é demitido, cara. Ou o cara trabalhava com alicate, quebrou o braço, não consegue mais apertar com alicate. Ele não está incapaz de trabalhar. Trabalha normalmente, né, cara? Sim. Mas não leva 10 quilos, leva 2. E essa é virada de chave, né? Para o nosso cliente, às vezes, entender, né? Que, cara, pode trabalhar, meu. Só que a sequela faz com que tu produza menos. Tu tem a redução da tua capacidade sim. elaborativa, né? O termo técnico ali. Tu trabalha menos, que nem tu mencionou aí. Perfeito. Qual a maior dificuldade quando a gente está conversando com o cliente para que a gente convença ele a entrar com a ação? Que tu tem percebido das últimas consultas que tu faz, Eduardo? Porque há uma resistência às vezes, né? Eu percebo qual a maior resistência e como que tu quebra essa objeção do cliente para ele vir e fazer a ação. Às vezes tem, né? Mas geralmente quando eles vêm pro escritório, eles já querem entrar, né? Eles já sentam, vamos entrar e vamos colocar. Mas às vezes eu percebo a pessoa fica assim, será que eu devo entrar? Eles têm um certo medo, receio de entrar com o processo judicial, né? Tem esse medo, será que eu entro na justiça? Será que vai acontecer alguma coisa para mim? E não é assim que funciona, né? Então, a ideia sempre é transmitir com muita transparência, explicar o que é o processo. Antes tem um requerimento administrativo, muitas vezes, né, que envolve o INSS, depois o processo judicial e sempre ser transparente, né? Eu gosto de explicar certinho todos os pontos. E quando está andando o processo, dá o parecer para o cliente. Isso é muito importante também, que eu vejo, né? Tá na fase processual X, agora é assim, antes vai ter a perícia, a gente avisar com uma antecedência, explicar como que funciona a perícia para o cliente, né? Então, sempre ser transparente. Eu acho que, sendo transparente, ela perde esse receio, assim. Pô, bacana. Agora eu estava lembrando, te ouvindo falar de uma ação que a gente fez alguns anos atrás. Aquela para mim foi marcante, tá? Lembra que a gente fez um pedido de auxílio acidente para uma advogada? Não vamos falar advogada. Não sei quem é. É um operador do direito. Ei, ganhamos um auxílio acidente para advogado, pô. Um advogado. E méritos a quem merece méritos. Tu fez do início até o fim. A única coisa que eu fiz foi o atendimento. Porque era em Brusque, né? Eu fui lá no escritório, lá eu fiz o atendimento. Mas tirando o atendimento, que foi lá, né? Um atendimento personalíssimo e uma situação que eu acho muito legal. Que tenho e que cada dia eu percebo tá meio que se tornando, às vezes, uma cultura do escritório, no sentido de que, cara, o cliente não pode vir aqui, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos te ver. Sim. Vamos lá na tua casa, mas vamos se ajudar. Sim, com vamos certeza. se ajudar. Vamos ganhar dinheiro junto. Se depender da gente gastar um pouco agora para ir aí, a gente vai. E como nessa situação a gente já trabalhava, né, e trabalha hoje, sempre vai trabalhar, né, fazer o bem, se precisar, indo lá na casa do cliente, né. Lembro que fui lá, foi um trabalho convencer a advogada na transação, tá?
Eu lembro que Sim. na época houve uma certa resistência, porque tinha um risco de sucumbência, porque o valor da demanda lá já tinha saído do Jeff, né? Estava no rito ordinário. E deu boa. Deu boa. Tá maravilha. Essa ação foi massa, tá? Sim. Essa ação foi massa. Esses dias eu tava trocando uma ideia no podcast. Até o Dr. Matheus, o nome dele. Ele teve um acidente jogando bola. Até eu vou marcar pra depois mandar um oi pra ele pra ver se ele entrou com a ação ou não. Se ele não Sim. entrou, vamos advogar aí pro Dr. Matheus entrar com a ação pra ele. Vamos lá. Ganhar o auxílio acidente aí pra mais um advogado. Maravilha. Ô, Eduardo, olha só. Tem uma coisa, cara, que me chama muito a atenção e que o teu discurso, eu penso, ele vai ajudar uma galera, tá? Que é no seguinte sentido. Cara, tu é um monstro, tá, velho? Ontem, dá pra partilhar aí com a galera, né? Não, foi sábado, né? Que tu foi lá em casa? Ou domingo? Sábado. Sábado tu foi lá em casa, mora eu sozinho com a Laura, né? Aí daí tu chegou lá com os 3, meu. Meu Deus do céu, tá? Jesus, Maria José. Daqui a pouco se desentende. Meu Deus. Eduardo, como que tu dá conta, cara? 3 filhos, morando sozinho, trampo, faculdade, estágio. Não, cara, é 30 pessoas. Meu Deus, nem eu sei como eu faço para dar conta de tudo e fazer tudo ali. Sempre tento estar presente em todos os lugares, conforme precisa, né? E fazer o meu melhor ali. Mas às vezes eu não sei, daqui a pouco deixa a desejar em algum momento ali, mas eu sempre tento fazer o melhor, né? E tá dando suporte. Primeiro com a família, né, cara? Com as crianças são imprescindível a gente não tá presente ali, né? E depois vem o serviço ali, o escritório, tá presente no escritório, atendendo, fechando, batendo meta, isso não tem. E daí vem a faculdade, né? Que nessa semana de prova, né? Pergunta se eu estudei. Não estudei nada! Não estudei nada, mas vamos lá, a gente vai fazendo. O que é agora? Que hora é agora? Agora é hora de trabalhar, vamos lá. O que é agora? 6 da tarde? Vamos lá pra faculdade. Vamos ver o que tem lá. Tem que estudar. É assim que funciona, cara. Não dá tempo de respirar. Não dá tempo de reclamar, não dá tempo de nada. Tem que pegar e fazer o que tem na frente, é isso aí agora, e vai lá e faz. Porque se parar e ficar pensando, meu Deus do céu. Sempre tento, eu digo que o cara tá ali equilibrando tudo, né? Tá tentando deixar tudo alinhado. Não sei se tento fazer o meu melhor, mas não sei se tô sendo, nossa, tá bom, não tá bom, mas eu tento fazer o meu melhor, né? O importante é deitar com a consciência tranquila, né? E saber aquilo que a gente tá. Eu sei que eu tô. Não sei se está indo bem, mas eu estou tentando fazer o meu melhor, né? Sim, mas fica registrado aqui a situação no nosso discurso enquanto gestor, né, Eduardo? Hoje, tu tem ali as pessoas que estão sob a situação da tua responsabilidade, né? Então, a gente vem aqui e conversa contigo sobre o que está acontecendo e não conversa sobre o que está acontecendo, né? Então, não vou lá conversar com todo mundo sobre o que está acontecendo, eu vou lá conversar contigo. E uma coisa que me orgulha muito dizer é a situação do cuidado com tudo que está acontecendo. Sim. E isso tem quem é grande, quem cuida, quem está preocupado, quem tem visão, né? Então, eu diria de uma maneira muito tranquila, sim, está fazendo, no que tange a questão do escritório, a coisa certa. A coisa certa. Sim. Porque o que não deixa dúvida? Os números, né, cara? Tá entrando grana. Tá entrando grana. Pode falar. Os números não aumentam, né? Então, sim, a gente tá fazendo, tá acontecendo, os números estão aí, vem, e o que nos deixa não tranquilo, querendo sempre mais, mas mostra que a gente tá no caminho ali, né? Perfeito, bacana, tá? Eduardo, meu elogio é a situação de tu conseguir conciliar, tá? Faculdade, família e trabalho. Porque, mano, o que tem de desculpa, tá, velho? Mas é porque o meu marido, mas é porque é minha esposa, mas é porque é o meu filho, mas é porque... Sim. Cara, como eu faço? Eu faço, meu. Só pega e faz, não, eu faço. Não tenho Isso, como... É uma situação que às vezes fica muito cômoda, a desculpa, né? Só que às vezes a gente
tem que fazer. Não tem escolha, né, Eduardo? Tem que ir e realmente encontrar força onde a gente não tem. Eu acho não, eu aprendi contigo uma frase que tu dizia, antes feito do que não feito. Mais ou menos assim que tu falava, né? Sim. Antes feito do que não feito. Então é aquela situação, vou lá e vou fazer. Isso do aí. jeito que eu tenho, nas condições que eu tenho, eu vou lá e vou fazer. Sim. A começar, se me permite a reflexão, nós estávamos com um pedestal aqui. Só que o pedestal estava meio quebrado, meio torto. E fazia dias que eu queria trocar. Só que demorava um tempo ali pelo Mercado Livre. E daí cheguei até a pensar em não gravar. Acho que foi a semana retrasada, por causa do pedestal. E daí eu disse, não, vou gravar, cara. Eu vou gravar com as ferramentas que eu tenho, enquanto não tenho ferramenta para fazer melhor ainda. Mas vou gravar. Sim. E tá aqui, meu pau, tá lá gravado, lá com o pedestal torto. Mas tá gravado. Tá feito, Foi. né? Tem que ser feito, cara. Tem coisa que tem que ser feito e pronto. Não vai alcançar a excelência, não tem problema, no segundo alcance. Mas fazer, né, mano? Sim. Ato contínuo, o Eduardo. Tá, mas beleza. Voltando lá para o auxílio acidente, né? Vamos pegar um corte aí para conseguir cliente auxílio acidente nessa gravação. Ô, Eduardo, como que o cabra vai saber se ele tem direito ao auxílio acidente? Qual o fato gerador que tem que acontecer? E uns 2 ou 3 requisitos, se tu puder nos apresentar para dizer, ó, ô João, seguinte, ó Maria, se isso acontecer, plim, brilhe teus olhos. E a gente não pode fazer chamada, né? Procure um advogado da sua confiança. Sim. Então, o auxílio acidente. Primeiro, tem que ter tido um acidente, né? Esse é o fato gerador, sofreu o acidente. Tanto cabe o acidente de trabalho ou também o acidente de qualquer natureza, né? Que é o acidente que não é relacionado ao trabalho. O exemplo está andando de moto no domingo ali. Então, o primeiro ponto, o acidente. O segundo ponto, ter recebido o benefício do INSS. Pelo período de tempo ali, 6 meses, 3 meses. Então, teve o acidente, recebeu o benefício. E por último, que é importante, essa comprovação desse acidente, né? Então, muitas vezes a pessoa sofreu um acidente ali e não consegue nem comprovar o acidente. Não tem um boletim de ocorrência, Boa. não tem um prontuário médico daquele acidente. Então, esses são os 3 requisitos básicos, né? E, lógico, vem a sequela, né? Como a gente já explicou ali, teve um acidente, fraturou a clavícula, ficou com um encurtamento de braço, alguma coisa assim nesse sentido. São esses os pontos que a gente tem que ter fixado, assim, e até quando está atendendo o cliente, já tentar buscar, né? Conforme vai falando na entrevista com ele, na consulta. Mas beleza, tu falou, voltando ali para a sequela. Como que eu vou saber que eu tive um acidente? Perfeito, show de bola. Tem extensão dessa sequela para me mensurar? Porque assim, quando tu me diz sequela, pô, perdi um braço, meu Deus. O Mário perdeu o braço. Sim. Então, sequela, perdeu o braço, teve encurtamento de 3 centímetros. O que seria essa sequela para fins de permitir que o cliente dizia assim, cara, para tirar essa dúvida, cara, eu tive sequela ou não tive sequela? Para fins de entrar com a ação. Porque, cara, o que eu conversei já com o cliente, Eduardo, que ele disse, ei, mas não é sequela. Eu disse, cara, é sequela sim, mano. E daí a pessoa ouviu e disse, verdade, e entrar com a ação e pá, dá tudo certo. Sim. A gente comprova essa sequela, logicamente, com os exames médicos, né? Mas a legislação, o entendimento pacificado já dos tribunais é a lesão mínima. Tendo um mínimo de lesão, já qualifica como auxílio acidente, né? A gente tem que ter... Como é que eu posso descrever? Teve o acidente, ficou com a sequela ali, encurtou o braço, perdeu um dedo. A lesão, ela sendo mínima, ela já enquadra, né? Já é o entendimento pacificado na justiça, né? A gente já consegue o auxílio acidente já. Então eu poderia dizer assim, ei João, se tu teve um acidente e quebrou a clavícula, procure um advogado da sua confiança. Isso, exatamente.
Então, por mínima que seja a sequela, não seria temerário procurar um advogado para saber se tem direito. Não, nem um pouco, né? Já é entendimento pacificado. Sim. Mesmo com a lesão mínima, Sim. cabe o auxílio acidente. Eduardo, quando tu me afirma que a pessoa pode ter qualquer tipo de acidente e a lesão que ela tenha seja mínima, isso já pode dar direito ao auxílio acidente para ela? Ei, pode botar todos os advogados do Brasil fazer auxílio acidente, que não dá conta. Ah, com certeza, né? Que não dá conta. Ei, porque a loucura tá. Hoje de manhã eu tive uns 3 contatos ali que... Ei, é doideira, tá? Hoje a gente já tem o objetivo até o final aí desse ano de 2024, a gente ter demandas em todos os estados do Brasil. Assim, meio de cabeça, a gente já tem demandas em curso em quantos estados, ô Eduardo? Assim, Meu Deus. Ah, já passou de 5? Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Pará, Amazonas. Massa. Alegra o coração ouvir, tá? Sim. Deixa eu de cabeça. Pernambuco. Isso eu tô falando do que eu já protocolei, que eu já fiz ali, né? Que a gente tem ali. A gente tá indo aí. Eu acho que... A meta é 27 OAB. Assusta, isso aí. Né? Mas o pensamento OAB. Tem que ser grande, né? O pensamento tem que ser grande. 27, um escritório em parceria em cada estado do Brasil. Um escritório em parceria em cada estado. Todo o estado do Brasil tem um escritório lá em parceria. Sim, dá para fazer. Pô, com certeza. Para que a gente, nas capital principalmente, né? Para que facilite a situação do nosso dia a dia, né? Facilita a situação do nosso trabalho, né? Porque hoje a gente está contratando bastante diligente, etc., pessoas para acompanhar aí os clientes nesses outros estados e outras cidades, né? Mas penso abrir outros escritórios em outros estados vai ser algo que vai facilitar muito e muito a situação do nosso trabalho, tá? Sim. E o Eduardo, nessa linha de pensamento, se tu nos permite aí, e às vezes eu fico pensando, né, cara? Mano, eu sou louco e tenho os loucos do meu lado. O que te levou, mano, a vir lá do Rio Grande do Sul pra cá com a família? Deixar tudo, porque eu lembro como se fosse hoje. Apartamento quitado, família de boa, os parentes ali pra ajudar. Sim. E tu botou tudo no carro e vamos. Meu Deus, cara, da onde tu tirou essa coragem? Por que tu fez isso, mano? Bom. Porque uma galera fica pensando, eu vou mudar. 50 anos. Passou a vida. Passou a vida. O Eduardo lá. Vamos, Eduardo! Vamos! Já tô indo, já. Meu Deus do céu. Mas conta um pouquinho pra nós, cara. Bom, eu tava trabalhando, tinha emprego fixo, tudo. Apartamento, que nem tu falou, carro quitado, tudo, né? Mas eu sentia que faltava algo a mais, né? E eu sempre quis estudar, né? Sempre quis estudar, fazer direito. E quando eu recebo o teu convite, eu parei, analisei. Bom, eu vou para lá, vou trabalhar no escritório com direito, que é algo que eu queria já, e eu vou estudar. É o que eu quero ser advogado. E motivado nesse sonho, botei a família dentro do carro e te veio para cá, né? Em busca disso aí, a gente tá aí, tô estudando, tô no 5º período hoje, né, atualmente, no escritório indo pro 4º ano e seguindo, né? 4 anos já, pô, quase meia década, meu. Exatamente, estamos aí, né? Errando, acertando, mas sempre procurando fazer o melhor, né? Uhum. O legal é que esses dias eu e tu conversava, tu falou uma coisa muito bacana pra mim. Tu falou assim, ó, Moraes, aqui, ó. De 10 estamos levando 7, mano.
Sim, sim, É mais acerto do que eu, que eu. né? Claro, não depende só da gente, né, cara? Depende do juiz, depende do perito, depende de uma série de fatores que são alheias à nossa vontade, né, Eduardo? Sim, A vida do advogado, ela... Cara, amo ser advogado, amo advogar, amo estar lá no batente e percebo isso no teu coração e no coração de todas as pessoas que estão aqui no escritório conosco. Mas é desafiador, sobretudo porque não está no nosso controle. É uma obrigação de meio, não é de resultado, não posso garantir para o cliente. Mas é a expectativa que ele fica da gente de que vai dar certo. sim, Vai dar certo. E aquela situação, né? Para nós, Eduardo, e o bacana é que nós, no escritório, a gente já pegou essa deixa, né? Isso está bem claro no nosso coração. Isso me alegra muito dizer. Para o cliente, é o único processo que ele vai ter na vida inteira. Para sim, nós, é um número de processo, é um caso, às vezes como muito semelhante a mais de 10 que a gente fez. Mas para a pessoa, é o único que ela vai ter a vida inteira. sim, Mais nenhum, né? Então, essa sensibilidade de fazer a situação do nosso melhor, né? De dar tudo que a gente tem para realmente alcançar aquele bem da vida, né? A gente conseguir realmente aquilo que a gente se propôs, né? Quando fechou o contrato, quando cruzou os dedos. Agora, na verdade, Fechou? Fechou? sim. Dos contratos que tu faz, é mais digital ou mais físico, Eduardo? Tá meio a meio agora. Meio a meio? Tá meio a meio. Meio a meio. Aumentou bastante a demanda do digital ali. Mas vem bastante ainda entrando ali, né, pela Sim. porta ali. Mas tá meio a meio, tá crescendo, mas eu acho que O... o digital até metade do ano passa, né? Eu acho. Ou em dezembro estava bem mais o digital, né? Eu lembro que eu até dei uma acalmada no tráfego pago, porque tava loucura, tá? Sim. É que as demandas vão pro Antônio. Iam antes. Iam pro Antônio, né? Iam pra Agora a ele. gente fez uma redistribuição diferente. Isso. Mas o ano passado, eu lembro, cara, só de auxílio acidente ali, a casa, até comentei contigo, né? 240 clientes em 3, 4 meses pro Antônio de Meu auxílio Deus. acidente. Até hoje a gente não conseguiu ainda fechar todos os contratos, tá? De tanto cliente que Sim. foi, tivemos que parar tudo. Pô, bacana. E o Eduardo, quantos anos servindo? Do exército? 8 anos. 8 anos servindo. 8 Eu já anos. falei 12 para algumas pessoas. Deu uma pequena aumentada. Pô, o cara ficou 12 anos, mais de uma década. Não, mas 8 anos é tempo pra caramba, cara. Meu Deus do céu. E lá, quando no exército, já tinha essa ideia de fazer direito? Ou isso nasceu depois que tu saiu, Eduardo? Não, já tinha lá dentro. Mais específico na reta final, né? Uhum. Então, até metade ele estava dentro do exército, aquela vida, como é que eu posso dizer, orgânica lá dentro, né? E daí, no meio ali, surgiu a missão de paz no Haiti. Fui para a missão de paz e quando eu volto só tenho mais um ano, né? E eu já estava com aquela ideia e fui fomentando ali. E antes de sair do exército, já comecei a cursar direito, né? Lá na Ubra, em Gravataí. Lá no sul tu já estava fazendo direito. Lá já eu comecei, antes de sair do exército já. Eu lembro que eu dormia lá no exército mesmo, no alojamento, pegava um ônibus que passava atrás, ia até Gravataí e depois ele voltava, né? E eu já fiz, mas era no início, eu fiz umas 3, 4 disciplinas, cadeiras que eles Sim. chamam lá no Rio Grande do Sul, né? Eu já tinha começado lá. E a diferença é muito grande? O tu fazer direito aqui em Santa Catarina e o tu fazer direito lá no Rio Grande do Sul? Em termos de ensino, é o mesmo, assim, né? Pelo que eu percebi, mas o que me chama muito a atenção e aqui em Santa Catarina é melhor, e tenho que falar isso, que é a situação dos valores, né? A situação dos valores. Por quê? Porque lá o valor que consegue cursar aqui 5, 6 disciplinas, fazer o período inteiro. Eu comecei hoje, vou fazer o primeiro período. O valor inteiro que eu consigo fazer aqui, lá no Rio Grande do Sul, a gente conseguia fazer 2, no máximo 3 disciplinas. Bah. Então aqui em Santa Catarina é mais facilitado. Sim. Essa parte aí. E essa é uma observação que faço também, Eduardo, e que mais me encantou aqui em Santa Catarina, como se valoriza o contexto da educação. Eu lembro que antes de vir para cá, brother,
quando se pensava em faculdade, lá, os meus amigos diziam como sendo algo impossível. Como, por exemplo, o salário que se recebia lá. Porque 1, 2 cadeiras comprometia o salário que tu ganhava por mês. Sim. E daí tinha mais o custo de ida e volta com um transporte particular. Isso. Aqui, cara, sobretudo São João Batista, eu sou obrigado a agradecer a cidade de São João Batista, e fazendo isso eu estendo um gesto de carinho a todos os batistenses, tá? Um número expressivo de clientes nativos ali de São João, que são nossos clientes. E, sobretudo, cara, quando nós chegamos ali, eu tenho que dizer isso, meu coração manda, que é no seguinte sentido, parece que nos abraçaram, tá? Sim, foi E acolhido. daí veio a questão da ideia de fazer a faculdade, e daí a pessoa, que na época o Douglas, ele disse assim pra mim, cara, mas fica tranquilo, porque tu provavelmente vai ganhar a bolsa de 50% ou mais, e o município te leva e te traz sem te cobrar nada. Como Deus assim? o livre. Como assim? Leva e traz? Sim, sim. E detalhe, se eventualmente tu não conseguir ir com ônibus, o município paga a gasolina pra ti? Não. Vá. Nossa! Meu Deus do céu, já... Não, surreal, tá? Então, Santa Catarina, Tijucas, aqui onde é que tu está residindo, Eduardo, São João Batista, eu penso que um dos estados mais fortes que tem do Brasil, um dos PIBs mais altos do Brasil, se dá em razão disso, do olhar, né, sensível do governo estadual para a educação, cara. É A uma educação. valorização da educação aqui muito, muito grande mesmo. Tu vê os nossos pequenos, né, cara? A tua pequena Lara, a Laura. Bom, agora a Laura tá em escola particular, a tua pequena também tá em escola particular, mas quando tava na pública não tinha o que reclamar. Sim. Não tinha, tá sempre 100%, tá, Eduardo? Bacana, bacana, o Eduardo. E o Eduardo, me diz uma coisa. Se tu for olhar, cara, pra esse período aí, quase meia década já, Sim. na labuta, né, cara? Qual o maior desafio, cara, do teu ponto de vista, que está sendo, até agora, atuar com a situação do direito? O maior desafio? O maior desafio... Que é aquela parada que chega, cara, aqui, ai, mano, o que eu vou fazer com esse trem aqui que me largaram na mão? A gente sempre busca, dependente do problema, buscar a solução, né? Às vezes a gente bate na tua porta, né? Ô, doutor, dá uma ajuda aqui, aí. Eu não sei o que eu faço aqui. Mas o maior desafio... meu Deus, agora tu me pegou. É que eu procuro encarar o que vem, não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu procuro encarar o que vem ali e fazer. Falo contigo, se preciso falar com os outros advogados, falo. Não tenho vergonha de chegar e pedir ajuda ali. Sim. Mas o maior desafio... Cara, o maior desafio eu acho que é nessa prospecção de clientes, não deixar parar de entrar o cliente, né? Porque se parar, seca a fonte, a gente não vive. Então, acho que para mim, acho que é isso, né? Porque eventualmente vai ter algum problema processual, alguma situação ali. Isso a gente consegue resolver, conversa com um advogado, conversa com outro. Mas a gente não pode deixar, o maior desafio é não deixar parar de vir o cliente, não parar de fechar contrato. Acho que esse é o ponto que eu vejo como o maior desafio ali da advocacia. E eu demorei para entender isso, tá? Demorei para entender isso, cara. De uma maneira involuntária, sempre fiz. Sempre acreditei, desde que me conheço por gente, que uma empresa não vive sem cliente. Então, o cliente é o teu rei e a tua rainha. O cliente é o meu rei e a minha rainha. Eu vou tratar como se fosse, cara, o papa, meu. Vou estender tapete vermelho, vou servir, vou oferecer café. Se tiver errado, eu vou concordar e depois tentar virar o jogo por meio de um diálogo, porque sempre tive a ciência de que sem o cliente, nada acontece. Sim. Nada acontece sem o contexto do cliente. Só que a gente tem uma limitação. A nossa limitação
ela está onde? Se tu está numa cidade pequena, às vezes o limite, a tua limitação, é o número de habitantes. Sim. Tu fica um pouco limitado. Daí é onde vem aí essa novidade, né? Que é o tráfego pago, advogados atuando em pequenas cidades do interior, com escritório, com várias pessoas trabalhando, com uma centena aí de processos aí tramitando tudo por meio da situação digital. Mas sempre tendo esse cuidado, né? De sempre não parar, né? De entrar. Sim. Veio 50 clientes hoje, beleza. E amanhã? E depois de amanhã? Ter uma constância, né? Sim, com certeza. Eu vou te dizer que isso ficou bem claro para mim, o Eduardo, em 2024. Em 2024 foi a primeira vez que a gente fez reunião para ter meta de contrato fechado, né? Sim. Foi a primeira Importantíssimo, vez. né? Não... Trabalhei 2 anos sozinho, daí agora mais 4 anos contigo. E agora que a gente trabalha com esse contexto de meta. E as metas, eu penso, vai ser bem tranquilo, né? A gente aí bater, mas aí a importância, né, do que tu coloca, e que antes, quando trabalhava sozinho, conseguia bater, porque daí era só eu trabalhando, né? Mas daí a gente foi aumentando a equipe, né? E se a gente não ter esse cuidado, essa sensibilidade, chega uma hora que a gente fica sem fazer nada. Sim. Se não ter essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade. Há alguns anos atrás, até comentava contigo, com a galera esses dias numa reunião, né? Desenvolvi um curso para vender, que o nome do curso era Transforme um cliente em 10, por meio do atendimento. E daí tinha toda uma estratégia, né? Sim. Pedir avaliação no Google Ads, pedir para indicar, pedir para entregar cartão, mandar o feliz aniversário, uma vez por mês ligar para o cliente. Tá no pé do cliente, mostrando que ele é importante e que para a gente ele tem uma importância gigantesca. Sim. E daí meio que a gente coloca ele como um rei mesmo, e daí todo mundo que é valorizado meio que fica com meio que uma dívida de gratidão, né, cara? Sim, sim. E daí indica. E aí seguimos, né? É essa a ideia, né? A ideia é sempre prestar um serviço não só uma vez, né? Vim aqui só para fazer um auxílio acidente. Não é essa a ideia. Fazer o bom atendimento, conseguir o benefício, né? Mas que esse cliente volte, né? Gostei lá do advogado. Como eu falei antes, tô com uma situação trabalhista, ele volte lá volte aqui no escritório para fazer o trabalhista. Tô com uma situação, uma separação, volte aqui para a gente para fazer o cível. Então, é essa a ideia, não é só para um serviço, uma prestação de serviço, é para ele continuar e ele ser o nosso cliente realmente, Sim. né? Hoje tu fazia um atendimento de manhã, né? Com o cliente ali, eu estava na sala de reunião e ouvia, né? Tu dizia, eu cuido desta parte aqui. No que tange essa questão envolvendo o direito trabalhista, eu vou evitar entrar no mérito para não te dar uma resposta baseada no achismo. Eu vou aqui passar a situação do contato de uma especialista de direito trabalhista que vai te dar a resposta técnica e tenho certeza vai te ajudar, porque ela é fera. Sim. Pô, eu pensei assim, não precisa nem tráfego pago, né, cara? Já botou a doutora Larissa lá no pedestal. E essa é a ideia, cara. Sim, a gente tem que valorizar quem tá com a gente, né? Sim, a gente sim. tem que valorizar quem tá com a gente. E a doutora Larissa é fera, né, cara? Fera, Mas é valorizar, né? Entendeu? Eu vou fazer eu sou especialista no auxílio acidente, vou fazer aqui a parte do direitos previdenciários, benefícios por incapacidade e aposentadoria. Mas na seara trabalhista é a doutora Larissa, na seara civil é a doutora Tamara. Então, valorizar elas e passar esse cliente nessa situação. Ele veio fazer um benefício previdenciário e está voltando agora para fazer um trabalhista. Então, esse cliente... E se eu não me engano, ele fez um civil também. Então, esse é o cliente. Sim. Pô, o dia que ele fechou o contrato civil, eu tava fechando um outro contrato com uma cliente de Itapema. Aquele dia foi bem movimentado, cara. Bah. Eu lembro que tu fechou um contrato de manhã, eu fechei um contrato no final da manhã e
a doutora Tamara estava atendendo na tua mesa daí. Tu fez essa gentileza ali, ela estava atendendo na tua mesa, fechando um contrato daí civil. Um cliente, 3 contratos. Um cliente, só. 3 contratos. E me chamou a atenção que naquele dia foi uma série de atendimentos com contratos fechados. E tava a doutora Tamara, que trabalha em São João aqui, atendendo, e tava eu atendendo. E a gente revezou a mesa para atender e fechar contrato. Tá maravilha! Sim. E fazer o bem, não tem coisa melhor, né, cara? Não tem. Não tem coisa que pague a gente chamar o cliente e dizer assim, ei, deu tudo certo, tá? Sim, ver a felicidade, né? É massa. Os olhos brilhando ali, aquela felicidade realmente, né? E muitas vezes, pô, o cliente precisa, né? O cliente precisa, não é só o cliente, é a família dele em si, né? Tem filhos, esposa, marido. Então a gente conseguir isso, ganhar o benefício ali, alegra o coração, deixa calmo, tranquilo, e a consciência também tranquila, né? De que fez o melhor e que conseguiu, né? Sim. Um dos grandes desafios da advocacia que citaria aí também, né? Me filiando aí à situação do teu pensamento, né? Uma coisa é fato, cliente, cara. A constância, já dizia a situação do Dr. Neto, né? Uma empresa, ela vive sem várias coisas, mas uma empresa não vive sem o cliente. Com certeza. Sabe as palavras do Dr. Neto. Um abraço gigante aqui para a situação do Dr. Neto Zunino, a pessoa por quem a gente tem uma estima gigantesca, esteve aqui no escritório conversando conosco, batendo um papo muito legal a respeito de advocacia e empreendedorismo. Fica aí até a sugestão, você que está nos vendo agora, hoje a gente conversa hoje com o Eduardo aqui, até reiterar meu agradecimento pela participação. Obrigado. Trabalha com nós aí praticamente 4 anos aí no dia a dia, fazendo só auxílio acidente, partindo daquela ideia de que quanto mais de menos a gente fazer, mais excelência a gente vai alcançar e mais um bom resultado, consequentemente, a gente pode ter, né? Porque vai fazendo só aquilo e vai alcançando cada vez mais excelência. Sempre pensando ali em você, né? Em você, cliente, porque sem você a gente não faz nada, né? E o Eduardo, nessa a linha de pensamento aí, veja só, meu Deus, até me esqueci o que eu estava falando, cara. O que eu estava falando antes, que eu me esqueci agora? A gente estava falando comecei a falar do Dr. Neto, aí acabei perdendo ali falando dos desafios aí do cliente, mas ia ter outro desafio. Sim, ó, olha só. Até eu vou começar a marcar para não esquecer. Que olha só, isso aqui, o Eduardo, é algo que, se a gente não tem enquanto operador do direito, é um pouquinho mais difícil a caminhada, tá? Tentarmos esquecer um pouco rápido a vitória e tentarmos esquecer um pouco rápido também a derrota. Sim. Porque, em regra, no direito, acaba não estando sob as nossas mãos o resultado. E daí, às vezes, tu tem um resultado positivo e tu te encapa com vaidade. Eu sou o cara. Eu, Moraes, sou um monstro. E daqui a pouco vem lá e pau! Ou Sim. não. Perde. Cara, como é que foi dar errado isso? Tinha certeza que ia dar tudo certo. E aquilo fica ali. Então, um dos desafios que eu penso para a jovem advocacia, para a velha guarda, diria, para essa advocacia contemporânea que está vindo agora 100% digital, essa galera nova, é essa situação da gente ganhar, ficar feliz, mas não deixar a vaidade entrar para o nosso coração. Sim. Perder, cara, faz parte do jogo. Não teve atitude temerária, não teve má fé, faz parte. Sim. Advogar é assim. Advogar, a gente faz todo o possível, tecnicamente, que está ao alcance de nós, enquanto operador de direito. E daí o resultado, às vezes, eu até ouso dizer para o meu cliente, dobra o joelho e ore. Ora, que eu vou orar por ti também.
Saber perder, né? Verificar onde é que talvez tenha alguma possível, não sei erro, mas uma oportunidade de melhora, né? Ver, talvez tem que ser de outro jeito, outra maneira, eu vou conseguir o êxito e procurar, né? E a vitória não se endeusar que eu ganhei tal processo. Não, entender que é uma vitória, mas a gente quer mais, né? A gente quer mais, quer seguir em frente ali. Ô, Eduardo, se puder aí, também passar a situação de um feedback aqui, voltando lá para o auxílio acidente, Eduardo, olha só. Clássica, tá? Doutor, mas vai fazer 11 anos que eu tive o acidente. Mas eu ainda tenho direito nesse contexto? Se tu puder dizer se tem ou não tem, né? E o porquê, né? A gente aí tem essa possibilidade, ô Eduardo, de discutir. Tem prazo para mim entrar com uma ação pedindo auxílio acidente? Se me permite a pergunta de uma maneira mais objetiva, né? Certo. Mesmo que o acidente ocorreu há 11 anos atrás, ainda assim é possível buscar o auxílio acidente, né? Uhum. Então a gente tem que ter esse acidente, como é que eu posso colocar ali me fugiu o nome ali. O indeferimento? Tem que ter o indeferimento, na verdade é o deferimento, né? Ganhou lá 3 meses, 6 meses. A gente tem que ter esse benefício ter sido concedido pelo INSS, né? E a gente consegue pleitear assim, qual que vai ser a situação que a gente vai ficar ali, vamos dizer, amarrado, né? Que é o que está na lei. A gente consegue pegar não 11 anos de atrasado. A gente consegue pegar apenas os últimos 5 anos, né? Uhum. Então, sim, é possível pleitear o benefício de auxílio acidente. Bacana. Não tem tempo, né? Não tem. Dá pra pleitear, só fica amarrado na situação dos valores do atrasado, né? Só recebe 60 meses de atrasado, mais nada. Pô! Meu Deus do Porque céu. às vezes ele vem a dúvida, faz 11 anos, eu vou pegar esses 11 anos de atrasado, né? Eles perguntam isso. Não, 11 anos não. É os últimos 5, é o que tá na lei, mas dá para pleitear. Tem a possibilidade de entrar na justiça e requerer esse benefício, né? Bacana. Perfeito. Mas olha só que maravilha. O Eduardo, dizer pra ti, tá? Diálogo massa, bacana e que a gente tem que fazer mais vezes. Bora gravar mais uma vez? Vamos lá. Fechou. Bora gravar mais uma vez. Já aqui, ó, galera, hoje trocamos uma ideia, um bate-papo aqui com a situação do Eduardo. Cara, gente boa, amigo, uma pessoa aí da família, trabalha conosco aí já há um bom tempo, está aqui com a gente fazendo bem. Hoje conversamos um pouquinho a respeito de auxílio acidente. Tem dúvida a respeito do tema? Cara, dá uma olhadinha aqui no podcast. Hoje respondemos algumas perguntas que são aquelas mais emblemáticas e que, se sobre esse benefício auxílio acidente você tem dúvida, tirem um tempinho, olha aqui, tenho certeza você vai aprender bastante com a situação do nosso bate-papo. Vamos aí ter mais algumas gravações, conversar a respeito de alguns temas também que são extremamente importantes na nossa advocacia. E quando eu digo nossa, é todos nós, operadores de direito, você, né, cliente também. Aí daqui a pouco soube marcar um horário para a gente trocar uma ideia a respeito de prospecção, né, o Eduardo? Não, pode ser. A respeito de atendimento, coisas importantes para a situação do nosso dia a dia. E daí agora, se tu tá aqui no finalzinho da gravação, se tu tá vendo e daqui a pouco um corte que a nossa grandiosa amiga Taia que fez para a gente patrocinar ou para a gente aí deixar lá na situação dos Reels ou lá no YouTube nos Shorts. Não deixa de fazer duas coisas, meu querido. Se inscrever aqui no canal, porque daí quando sair novas gravações, quando ter um corte aqui, tu é notificado, aprender a respeito do direito, e depois uma retribuição pelo tempo aqui que a gente disponibiliza para você. O Eduardo deixou lá o serviço dele ali em stand-by, eu deixei lá o meu dia a dia, deixei hoje, até tinha uma diligência criminal ali numa medida de urgência, pedi para um outro operador de direito lá no meu lugar, estou aqui. Então a gente dedica o nosso tempo e a gente dedica também investimento grana para estar aqui
te ensinando para estar aqui compartilhando, até aí, ó, compartilhando conhecimento para evoluirmos juntos. Porque isso tem uma coisa muito boa, que é nós, enquanto sociedade, crescer cada dia mais e mais. O meu muito obrigado, principalmente para você que me olha aqui. Eduardo, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, não. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu agradeço aí. Foi bom, foi bom. Evelyn, obrigado. Thay. Corta isso, cara. Obrigado aí, Thay, por sempre estar conosco e sempre fazendo o teu melhor. Obrigado mesmo de coração, tá? A gente fica lisonjeado, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.